Eu já dialogo com a edição aqui no... Não, já, beleza. Show. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, dar o seu like, dar o seu dislike, engajar, que é o que importa, porque você ser um espectador passivo é uma merda. Não seja passivo na vida, como não seja passivo no YouTube. Tome atitudes. Se você gostou de alguém, chegue pra esse alguém e fale, dê o like na pessoa. Ou se você não gostou, também diga, dê o dislike nela, porque não adianta só passar pela vida como espectador sem fazer absolutamente porra nenhuma. Então, se você, por acaso, é um cara ativo na vida, seja também no YouTube. Você vai aqui, vê o conteúdo, aí fala, pô, gostei, like. Porra, não gostei, dislike e ainda comenta dizendo o que não gostou. Gostou pra caralho? Pega o vídeo, o link e joga no grupo de WhatsApp, porque aí você vai falar, cara, eu gostei, pessoal, tá aqui um negócio, vocês podem gostar também. Porque a pergunta aqui é, por falar em passividade, né, e deixar as coisas acontecerem, o Cruzeiro é o melhor rebaixado da história do futebol brasileiro? É o melhor time? É o melhor elenco? Foi o rebaixamento mais surpreendente? Aquele que você falou, caraca, meu irmão, não achava nunca que esse time ia cair. Pra deixar claro aqui, o campeonato de pontos corridos não tem zebra, tá? Quem cai é porque mereceu cair. E rodada após rodada vai cavando o seu próprio buraco. E lembremos, o Cruzeiro ficou 30 rodadas de 38 do 16º pra baixo. Ou seja, ou o Cruzeiro esteve na zona, ou esteve no primeiro degrau fora dela, desesperado pra sair e sendo puxado pra voltar. Então o campeonato do Cruzeiro foi um campeonato contra o rebaixamento. Se você for olhar para o desempenho em campo, tudo aquilo que o time não fez, e acho que foi o pior time do campeonato, se você considerar aquilo que ele poderia fazer e não fez, o Cruzeiro foi o pior desempenho. Ah, mas e o Avaí? Ah, mas e o CSA, que por sinal ganhou mais que o Cruzeiro. Só pra deixar claro, o CSA foi rebaixado com 8 vitórias e o time do Cruzeiro rebaixado com 7 vitórias. Pra você ver a campanha do Cruzeiro, que empatou uma barbaridade, também perdeu um bocado. Mas Avaí, CSA, Chapecoense, esses times tinham uma briga clara ali. Você sabia as limitações dessa equipe. O Cruzeiro estava, como diria Bruno Henrique, num outro patamar. E esse patamar não chegou, né? O patamar do Cruzeiro foi lá embaixo o campeonato inteiro. Então, o que a gente tá analisando aqui é elenco, vida prévia e projeções. Não é o que foi feito. Porque o que foi feito, você vai olhar, todos os grandes mereceram cair. Ah, fulano, pô, jogou mal, caiu. Ah, não sei quem jogou mal, caiu. Porque campeonato de pontos corridos não tem zebra. Mas a questão é, do começo ao fim, olhando aquilo que poderia fazer e não fez, peças que tinha, treinadores, investimento e o cacete A4, se o Cruzeiro é o mais impactante rebaixamento da história do futebol brasileiro. Você vai ter alguns rebaixamentos, o do Corinthians foi muito impactante, time daquele tamanho, caindo daquele jeito, muito impactante. Porém, era um ano de investimentos muito limitados e um time horroroso, que não entrou no campeonato como favorito. Longe disso, o campeonato do Corinthians, quando caiu, não era um campeonato de favorito, como não era, por exemplo, os campeonatos em que o Vasco caiu. O Vasco não entrou em nenhum daqueles campeonatos como favorito, assim como o Grêmio também e o Botafogo. Todos esses entraram ou para meio de tabela ou para ficar por ali, no água de salsicha, vai ser um coadjuvante aí do campeonato. Surpreende, óbvio, os grandes caírem, porque são camisas com investimento, possibilidade de salvar e trazer um treinador pica para resolver, jogadores, porque você tem a camisa para respaldar e falar, cara, vem pra cá, você pode fazer parte de um salvamento, no ano que vem a gente resolve. Enfim, são times que normalmente pagam os melhores salários, então é óbvio que sempre surpreende, mas entre as surpresas, você tem 3 que são muito grandes pelo contexto. Aí você vai falar, ah, mas o Palmeiras 2002, que tinha Arce, tinha mais não sei o que, não era pontos corridos. Então não vai entrar aqui na discussão, como também não vai entrar o Fluminense dos anos 90, só vai entrar a galera dos pontos corridos, onde você vê claramente o trabalho assim, porra, é desempenho, o campeonato é longo, ou seja, quem tá cagando o pau tem tempo pra resolver, né? Cara, o cara tem uma vida e quando o campeonato chega ali, é mais curto porque vai chegar o mata-mata, você tem um turno só, como o Palmeiras teve. Então assim, é difícil, o time tá ali mal, vou tentar recuperar, acabou o campeonato. Aquele Palmeiras, muitos dizem, inclusive, se fosse turno em retorno como hoje, não cairia, mas caiu. E vem depois a outra queda do Palmeiras, em que o Palmeiras não entrou como favorito, longe disso. Naquele campeonato você tinha gente muito à frente, Atlético Mineiro, Internacional, Corinthians, mas não sei o que, o Palmeiras não estava nem na lista dos 10 candidatos a título ali quando foi rebaixado. Então, de fato, a gente tem 3 equipes que surpreenderam com o rebaixamento de uma maneira complicada por elenco e por aquilo que podia brigar. O primeiro é o Atlético Mineiro 2005, um time que tinha Danley no gol, por exemplo,
Luiz Mário, que já era um atacante renomado, aposentou pouco tempo depois, tinha Marques, tinha Euler, que eram ídolos absolutos no Atlético, já veteranos, é verdade, mas estavam ali Rodrigo Fabri, que jogou no Real Madrid, que jogou no Flamengo, então assim, era um elenco encorpado, e tinha Tite, que passou por aquele Atlético. Aí você vai falar, mas porra, então o Tite com essa galera é esse, o melhor elenco rebaixado, a maior surpresa. Não, porque aquele Atlético também não entrou no campeonato como uma grande força, era um time que podia incomodar, mas todo mundo sabia que o Corinthians, com o investimento que tinha feito, o Internacional, que eram times que estavam à frente, bem à frente daquele Atlético Mineiro. E outro, o Tite de 2005 não é o Tite de 2019, né? Convenhamos, ainda era um treinador, óbvio, que já tinha trabalhos muito bons, um trabalho muito bom no Grêmio, diga-se passagem, mas era um Tite ainda longe de ser essa grife, longe de ser unanimidade. Hoje, em 2019, nem é mais unanimidade, porque o que tem gente cornetando ele na seleção é piada. Mas aquele Atlético, de fato, tinha um elenco com um perfil muito forte para não cair, acabou caindo e surpreendendo muita gente. Só que eram muitos veteranos, não tinha um ciclo vencedor antes. Você olhar para o Atlético 2004 e não ganhou nada, assim, não era um Atlético, caramba, que avassalador, olha que trabalho já consistente do treinador, não, esse time tá assentado até para ganhar o Campeonato Brasileiro. Não era isso. Como também não era assim, e em algum momento até foi, mas foi uma surpresa, o Internacional de 2016. Porque tem gente que vai lembrar aí que o Inter foi até líder daquele Campeonato Brasileiro. Pasmem, o Inter foi líder do campeonato em que ele foi rebaixado. Mas antes do campeonato, você tinha algumas peças interessantes naquele Inter, mas também não tinha um trabalho consolidado de um técnico, não tinha um ciclo prévio vencedor e também não era apontado como favorito para aquele campeonato. Você tinha muita gente à frente daquele Internacional, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, só para constar aí dois, rapidamente, diga-se passar, e até o Corinthians, que beleza, sofreu um desmanche, mas era o atual campeão brasileiro, então estava à frente, bem à frente daquele Internacional que chegou a assumir, é verdade, a liderança do campeonato, que tinha ali o Valdívia como revelação, o Alex, um nome, mas em termos de elenco, ele não chega nem perto da maior surpresa do melhor elenco, do melhor time já rebaixado, que sim, o próprio Cruzeiro também em 2016 estava à frente do Internacional. Enfim, esses aí, eles não estão à frente em nenhum critério do Cruzeiro de 2019, que sim é o melhor elenco, é o melhor time, é a maior surpresa, é o maior impacto de rebaixamento da história dos pontos corridos. Porque vejamos, ao contrário de todos os citados, pro bem ou pro mal, este Cruzeiro tinha um ciclo de títulos. O cara chegou em 2019 bicampeão da Libertadores. Além do mais, estava entre os favoritos. Você pregava ali, conversava com fulano, me dá seus favoritos, seus favoritos, seus favoritos. Todo mundo falava os mesmos quatro: Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. Esses eram os quatro. Tinha um outro gaiato que botava ali um fulano, um Santos, por causa do Sampaoli, mas não sei quem. Eram esses quatro. Então sim, o Cruzeiro chegou no Campeonato Brasileiro de 2019 como um dos favoritos e além, o único grande invicto. Ele estreia contra o Flamengo, perde do Flamengo e perde ali a sua invencibilidade no ano. Lembremos, àquela altura já tinham passado 5 jogos da Libertadores. O Cruzeiro tinha 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento na Libertadores, invicto na temporada, atual bicampeão da Copa do Brasil, mantendo basicamente toda a espinha dorsal do título anterior. Tinha perdido o Arrascaeta, é verdade, mas foi no mercado buscar o Rodriguinho, que para muitos era a reposição do mesmo nível, era pau a pau, perdia aqui e tinha gente que achava inclusive o Rodriguinho além. Então assim, eu perco o Arrascaeta, pum, respondo com o Rodriguinho, que para muitos, ia até desequilibrar a balança. Aí vou lá, trago Dodô, lateral de porte internacional, caro, pum. Aí trago Pedro Rocha, campeão da Libertadores pelo Grêmio, jogador que tá fora, vem emprestado, pá. Então eu não só peguei o meu time, campeão da Copa do Brasil, mantive todo mundo, incluindo o treinador, era um ciclo de 3 anos, pouquíssimos times no Brasil, dos grandes candidatos a título do Campeonato Brasileiro, atrás do Grêmio, o ciclo mais longo era o ciclo do Mano, tão longo ou tão consolidado quanto o ciclo do Renato Gaúcho. Então assim, dos 4 favoritos, Grêmio e Cruzeiro é quem tinham os ciclos mais longos. Flamengo e Palmeiras, não. Portanto, eles estavam até à frente do ponto de vista do trabalho assentado, elenco mantido e investimento. Aí você vai além. Folha salarial. A folha salarial do Cruzeiro equivale às folhas salariais de Palmeiras e Flamengo. Temos no Cruzeiro rebaixado a terceira folha mais cara do futebol brasileiro. E repito, uma folha que até se justificava do ponto de vista, vários aqui foram bicampeões da Libertadores, tô renovando e ainda tô trazendo uma galera.
cara. Então ali você tinha todos os perfis, jovens promissores caros, jogadores de média de idade já consagrados caros, figurões também já consagrados e caros. Então você tem todos os perfis e um técnico vencedor naquele time com aqueles caras. Então se você pegasse ali em maio, era inimaginável você olhar e falar que o Cruzeiro ia ser rebaixado ou ia pelo menos ser candidato a rebaixamento. E até a demissão do Rogério Ceni, vou além. Depois que o Mano sai, vem o Rogério passa pouco tempo e vem o Abel. Até a demissão do Rogério, o discurso era: Cruzeiro tá ali, mas sai já. Cruzeiro tá ali, mas não vai cair. Porque aí você olhava pros concorrentes e tal e apontavam uma porção de gente, menos o Cruzeiro. Então o Cruzeiro, ele é o mais impactante e é o que deixa mais lições. Porque para ganhar as edições de Copa do Brasil, o Cruzeiro se inchou, botou um monte de dinheiro se dopando financeiramente, sem ter condições de pagar, uma gestão temerária, e isso já era avisado, um clube pessimamente gerido, com problemas muito graves, até éticos do ponto de vista da gestão, com a eleição sendo dito isso pelo próprio Zezé Perrella, uma eleição fraudada. O Zezé Perrella falou isso na entrevista pós-rebaixamento, falou que a eleição foi fraudada, que tinha gente comprando conselheiro, que o Cruzeiro contratou sabendo que não podia pagar, e teve gente inclusive falando: eu ganho o campeonato, nem que seja quebrando o Cruzeiro. E tá aí, quebrou financeiramente e moralmente com esse rebaixamento, que é o mais impactante da história dos pontos corridos, ou mais surpreendente, ainda mais sendo o Cruzeiro, que é o time com mais participações, que é o time com mais partidas, é um dos que mais marcou pontos, é um dos que mais fez gols, e na era dos pontos corridos é um dos mais vencedores. Portanto, a gente tem na era dos pontos corridos, e agora já consolidado, porque quando o Corinthians cai, por exemplo, ele ainda não era a grife nos pontos corridos que é hoje. O Corinthians não tinha nem ganho pontos corridos ainda. O Corinthians tinha ganho só 1 pontos corridos em 2005. O Cruzeiro cai agora, sendo tricampeão só nos pontos corridos. Então ele cai neste momento no campeonato, que é de regularidade, como a grife muito consolidada. Era como se hoje o Corinthians caísse, ou era como se hoje, por exemplo, o Fluminense caísse, esses times que ganharam muitas edições de pontos corridos, ou Palmeiras, e caiu o Cruzeiro. Então, de fato, é o rebaixamento mais impactante da história dos pontos corridos. E uma boa hora para opiniões aí pra gente acabar. Porque tem gente que fala que o rebaixamento do Cruzeiro é culpa exclusiva dos jogadores. Aí, desculpa, o cara não tem a menor ideia de como se gere um clube, ou do dia a dia de um clube, ou como uma zona em gestão impacta nos jogadores. Porque você começa lá, e aí errando lá em 2015, quando começa a descolar faturamento e dívida, você tem ali, tava parecido, aí é que começa dívida, e aí vai contratando, vai renovando, vai não sei o que, não vai vendendo jogador, e vai botando na conta. E aí o teu time sai nas páginas policiais, com galera corrompendo e mais não sei o que, e o jogador falando: meu irmão, como é? O cara tá roubando, metendo a mão aqui, não tá nem pagando meu salário. Você começa a perder e degringolar toda a cadeia alimentar dentro de um clube, né? Então, quando você tem um desequilíbrio, isso vai impactar lá dentro. É óbvio que quem faz gol, quem defende são os jogadores, mas quem faz a gestão são os administradores e a diretoria. Então não dá pra botar só a culpa nos jogadores, até porque, assim, engraçado, quando ganha, que exemplo de gestão, né? Os caras estão ali, botam: não, a gente se planejou pra ganhar. E quando cai foi uma total falta de planejamento. Então a culpa até é dos jogadores, mas não tem como excluir a diretoria, que inclusive neste caso do Cruzeiro específico é mais culpada do que os jogadores. E por falar em rebaixamento e volta por cima, que é o que o torcedor do Cruzeiro tá pensando agora, belo documentário aqui, Fiel o Filme. Direção da Andrea Pasquini, e tem roteiro inclusive de Serginho Groisman, um dos roteiristas do filme, e aí conta a paixão do torcedor e vai construindo a paixão para falar de Corinthians, mas o grande gancho é o rebaixamento, a disputa da Série B e a volta por cima em 2009. Então, assim, é um documentário, primeiro, com uma linguagem fantástica, segundo, com um roteiro muito bem escrito e, assim, com falas que são muito impactantes para você entender, primeiro, o que é uma paixão, nesse caso específico, o Corinthians, mas depois o que um rebaixamento pode fazer com o time. Coisa ruim, mas inclusive coisa boa. Ó, sugestão do nosso Hominho Largo, que o Homem Largo tá em Fernando de Noronha, a gente tem o substituto dele aqui. Essa é completamente aleatória, mas tem até a ver com futebol. O seu time rebaixado, a sua sogra morando na sua casa. É difícil, é difícil. Você pode morar na casa da sua sogra, o que também é foda, dependendo da relação. Aqui no Esporte Interativo tem um caso, e eu tenho certeza que a resposta seria sogra morar na sua casa. E a relação é ótima dos dois. A sogra mora lá já há um tempão. No meu caso, rapaz... Eu acho que o time rebaixado. O grande rebaixado tem prazo de validade. A sogra morando na sua casa é por tempo indeterminado. Porque, na boa, vamos pegar a lei dos grandes números. Todos os grandes rebaixados voltaram no ano seguinte. Então você sofre um ano de agonia, né? E para alguns foi até bom. O Corinthians mudou a vida com o rebaixamento. Sogra, ninguém sabe quanto tempo vai durar. Assim, pode impactar nas relações, inclusive com a sua esposa. É desgastante e desesperador em alguns casos. Então...
eu acho que o time rebaixado. É com dor na alma, mas nesse caso, acho que sim. Não, e pra deixar claro, assim, eu amo minha sogra. Não, eu amo minha sogra, assim, já me ajudou muito, mas é bom pra mim e pra ela, inclusive. Eu acho que é bom pra todos. Eu falo isso pra você, falo pra qualquer um. As relações humanas são muito difíceis. Porque assim, a gente é amigo. Se a gente morar junto, vai ser uma merda, provavelmente, entendeu? Até porque você é extremamente bagunceiro. Eu não sou muito. Ou não é? É muito organizado. Aqui. Então é isso. Polêmicas Vazias chegando ao fim, pedindo o seu like, o seu dislike, o seu comentário, principalmente o seu compartilhamento nos grupos de Zap. Agora o fundamental é se inscreva no canal, toque na notificação. E volte sempre que é bom, né? Você vai ali, vai em outro canal, dá uma bisbilhotada, vem pra cá de novo.